Olá, nono ano. Aqui é o professor Humberto Júnior e vamos continuar nossa aula de bioquímica celular. Mais uma vez, prestem bastante atenção. Essa aula é uma continuação da aula passada. Lembrando o que falamos na aula passada, falamos sobre as proteínas, características. Proteínas são formadas por pequenas unidades, denominadas o que? Aminoácidos. Possui diversas funções dentro do nosso organismo, atua como reguladora, como hormonal, como transportadora, né? A hemoglobina, colágeno. Nos vegetais temos a clorofila, dá cor à nossa pele, que é a melanina, né? Resistência, queratina. Então falamos muito sobre as proteínas e suas características. Das várias funções das proteínas, existe um grupo especial. Deixa eu colocar nosso marca-texto para eu explicando. Das várias funções das proteínas, existe um grupo especial de proteínas que são chamadas de enzimas. Então, tanto ela é tão especial que é um grupo de proteínas estudadas à parte. Tem até aquele ditado que fala, né, que toda enzima ela é o que? Uma proteína. Mas nem toda proteína é uma enzima, porque existem vários outros tipos de proteínas. Temos a proteína hemoglobina, né, albumina, colágeno. Então, existem vários tipos de proteínas, entre elas as enzimas, que é um grupo especial de proteínas que também são chamados de catalisadores biológicos ou ainda biocatalisadores. Professor, o que é que significa isso? São substâncias que têm a principal característica de acelerar reações. Reações que demorariam minutos para ocorrer, com o auxílio das enzimas, elas ocorrem em pouco tempo. Por isso que elas são chamadas de catalisadores biológicos ou biocatalisadores, ou seja, elas aceleram um determinado tipo de reação para que aquela reação ocorra e no final ela não vai alterar o produto final. Ou seja, ela realizou a função dela, ela acelerou a reação e depois aquela reação ocorreu sem nenhuma modificação no seu produto. Tá? Então isso é chamado de catalisadores biológicos. As proteínas elas têm uma classificação, elas podem ser as enzimas elas têm uma classificação, elas podem ser enzimas simples ou enzimas conjugadas. Enzimas simples são enzimas que são formadas apenas por aminoácidos. E enzimas conjugadas é que, além dos aminoácidos, vão ter outra estrutura na sua composição. Simples, enzimas formadas apenas por aminoácidos. Conjugadas são enzimas que, além dos aminoácidos, que também é a parte proteica. Por que, professor, parte proteica? Porque toda proteína é formada por uma menor unidade, chamada aminoácido, e também por outra substância que não seja um aminoácido. Tá certo? Essa parte aqui, gente. E de acordo com a enzima, quando ela é classificada como conjugada, a parte que é formada por aminoácido, ou seja, a parte proteica, é chamada de apoenzima. E a parte que não é formada por aminoácido, que é a parte não proteica, que pode ser uma vitamina, pode ser um sal mineral, pode ser um íon, é chamada de coenzima. A parte formada por aminoácidos, apoenzima. A parte que não é formada por aminoácido, coenzima. E a união de uma parte com a outra forma o que? Uma holoenzima. É a apoenzima mais a coenzima. Todas essas estruturas aqui pertencem à enzima o que? Conjugada, tá bom? Então vamos ao mecanismo de ação das enzimas. Como eu falei para vocês, as enzimas são biocatalisadores, elas diminuem a energia de ativação e aceleram, né, para que aquela reação ocorra. Eu coloquei um exemplo de um gráfico sem o auxílio, né, da enzima e coloquei um com auxílio da enzima. Olha o tanto excesso, vamos supor que aqui eu tenho uma substância para ser quebrada. Olha, para ela ser quebrada, ela vai gastar muita energia. Olha o tanto de energia. Mas se eu adicionar uma determinada enzima, ela vai acelerar essa reação e vai diminuir aquela energia que seria gasta para que uma substância fosse quebrada. Ou seja, ela diminuiu a energia de ativação
e acelerou aquela reação, ou seja, biocatalisadores. Diminuem a energia de ativação de uma determinada substância. Então temos aqui, ó, sem a enzima, grande energia, com a enzima diminuiu aquela energia para ser transformada em outra substância. As enzimas, desculpa, elas também são altamente específicas. Professor, o que é isso? O que significa isso? São específicas. Quer dizer que elas possuem um único substrato. E o que é um substrato? Vamos agora entender um pouquinho essa parte. Prestem bastante atenção. Eu tenho uma enzima aqui. Vamos supor que eu tenho uma enzima. E aqui eu tenho uma determinada substância que sofre a ação da enzima. Toda substância que vai sofrer a ação de uma enzima é chamada de substrato. Tá? Substrato, por exemplo, é uma determinada substância que vai sofrer a ação de uma enzima. Só que as enzimas elas são específicas, quer dizer o quê? Elas só atuam em determinado substrato. Eu tenho a enzima A, por exemplo, ela só vai atuar no substrato A. Professor, e se eu tiver um substrato B, um exemplo aqui, substrato C, elas vão atuar sobre esses outros produtos? Não. Ela é específica, ela só vai atuar onde o substrato for ideal para ela. Então, toda enzima A vai atuar no substrato A. Toda enzima B vai atuar no substrato B e assim sucessivamente. Ou seja, isso significa que elas são o quê? Específicas. Dado um exemplo aqui, é o que a gente chama em biologia de relação chave-fechadura das enzimas. Eu tenho aqui uma enzima e a função dela é quebrar uma molécula chamada de maltose, que é formada por 2 monossacarídeos. O que é que vai acontecer, professor? A enzima vai se encaixar perfeitamente sobre esse substrato. E o que é que vai ocorrer? Eles vão separar, ou seja, a enzima quebrou essa ligação, liberando o monossacarídeo um para cada lado. Professor, e essa outra substância aqui? Ela é o quê? Ela não é a maltose, ela é a sacarose. Ela vai conseguir ser quebrada por essa enzima? Não. Olha o formato dela. Ou seja, chegar aqui não vai ocorrer nada. Ou seja, para cada substrato, eu vou ter um determinado tipo de enzima. Então, isso é o que significa que elas são altamente específicas. Para um determinado substrato, existe a sua determinada enzima para ocorrer a reação, certo? Existem fatores que interferem na ação das enzimas, ou seja, uma enzima ela deixa de realizar a sua função, ela fica de forma inativa. Um desses fatores é a temperatura. Toda enzima ela trabalha em um determinado tipo de temperatura, que é chamada de temperatura ótima. Então, se essa enzima tiver um ponto de temperatura no determinado graus e ali foi excelente para ela, ela vai começar a realizar a função dela, acelerar reações. Se essa temperatura aumenta ou diminui, a reação ela tende também da enzima, ela tende a diminuir ou até ficar inativa, né? Dá um exemplo para vocês. Nosso organismo, quando está com febre, febre é um aumento de temperatura do nosso corpo acima dos 36 graus e meio, né? Quando essa temperatura ela aumenta, isso quer dizer que nosso corpo está aumentando a temperatura para que as enzimas de algumas bactérias possam ficar inativas e dar tempo ao nosso sistema de defesa combater aquela infecção. O problema que o nosso organismo, a febre, é quando ela chega a momentos que ela fica descontrolada, acima de 42 graus. Porque a partir disso, nosso organismo, nossas enzimas do corpo, elas começam a ficar inativas e isso pode causar vários problemas. Então, a febre é uma proteção do nosso corpo, porém, se essa temperatura se elevar demais, acaba nos prejudicando. Outro fator que faz com que as enzimas realizem suas funções é o chamado o pH. pH significa potencial de hidrogênio, ou hidrogênio iônico. Vamos explicar um pouquinho o que é esse pH e depois a gente volta para as proteínas. pH é uma escala que serve para medir uma substância, para dizer se uma substância ela é ácida, se uma substância ela é neutra ou se uma substância ela é básica. O pH é uma escala que ela vai de 0, imagine que fosse uma régua que vai de 0 a 14, tá? Então, essa escala, ela mede uma substância. pH
7 quer dizer que uma substância é neutra. Se eu vou diminuindo essa escala, essa substância vai deixar de ser neutra e vai se tornando ácida. Se eu for subindo o pH, desculpa, a escala de pH, essa substância vai deixar de ser neutra e vai se tornar básica. Então, quanto menor o número, menor na escala de um pH, mais ácido uma substância é. Um exemplo aqui, né, o sangue humano, ele geralmente o pH ele é 7. Se eu for diminuindo o suco de tomate, o pH é 4, quer dizer, um levemente ácido. O suco gástrico, o suco presente, né, o líquido presente no nosso estômago, tem pH de 1,5 a 2, né, ou seja, é extremamente ácido. E o que isso quer dizer, professor? O que é que tem relação com as enzimas? A maioria das enzimas, elas trabalham em um determinado pH, que é chamado pH ótimo. Existem enzimas que só trabalham em pH 2. Existem enzimas que só trabalham em pH 7. Existem enzimas que só trabalham em pH 11, 12, 13. Ou seja, existem enzimas no nosso corpo que só trabalham em pH ácido. Quer dizer que se eu jogar uma enzima numa determinada substância, se aquela substância não for ácida, a enzima fica inativa. Então, tem enzimas que, por exemplo, a maioria das existe uma enzima chamada de amilase, que é uma enzima presente na nossa saliva, que ela só trabalha em pH 7. A nossa saliva é um pH neutro e essa enzima pode trabalhar na nossa saliva, quebrando os carboidratos. Existem enzimas presentes no nosso estômago para quebrar proteínas. Essas enzimas, elas só trabalham em pH 2, por isso que nosso organismo produz o chamado suco gástrico, que é extremamente ácido. Ou seja, determinadas enzimas, elas só trabalham em um determinado tipo de pH. Se eu pegar uma enzima que tem pH 2 e jogar ela em um local que é pH 12, o que é que vai acontecer, professor? Elas vão ficar inativas, porque cada enzima só trabalha em um determinado tipo de pH. E esse pH pode ser ácido, pode ser neutro ou pode ser básico. Ácido, neutro e básico vocês vão ver muito em química, tá, gente? Nessa escala aqui eu coloquei uma curiosidade para vocês, as substâncias que são ácidas, que são básicas. Básicas também são conhecidas como substâncias alcalinas, a mesma coisa, tá, gente? A água pura é uma substância com pH 7, uma substância neutra. O leite, pH 6, ou seja, levemente ácido. O café também, o tomate já começa a ser ácido. O vinagre de cozinha, pH 3. O limão, pH 2. O ácido estomacal, pH 1. O ácido de bateria, extremamente ácido, pH 0. Acima de 7 temos o sangue, que é levemente básico, ou às vezes é ácido, vai depender do local onde ele se encontra. Então, ele tem vários, aquelas pastilhas para acidez, que a pessoa toma quando está com gastrite, né? Água sanitária, sabão. Então, mostrando aqui o pH delas aqui. Lembrando que toda vez que eu misturo uma substância que é básica ou alcalina com uma substância ácida, eu sempre vou formar água e um determinado tipo de sal. Por isso que quando a pessoa está com muita acidez no estômago, ela toma o que? Aquelas pastilhas que são básicas. Que eu misturar uma substância alcalina com uma substância ácida, eu sempre vou formar o que? Sal e água. Nomenclatura quer dizer que nome das enzimas. Todas as enzimas ela têm um nome. Existem centenas e milhares de enzimas. E para facilitar, existe uma nomenclatura, uma classificação das enzimas e elas obedecem uma ordem. Toda enzima, elas recebe o nome da substância onde ela atua, ou seja, do substrato, seguido da terminação do sufixo ase. Por exemplo, enzimas que atuam sobre a hidrólise de ureia, ela é chamada de urease. Enzimas, catalase, DNA polimerase. Enzimas que atuam sobre a lactose, chamada de lactase. Sobre lipídios, lipase. Enzimas que atuam sobre proteínas, protease, urease a mesma. Sobre amido, amilase, protease, repetir ali, tripsina e quimiotripsina, raro algumas exceções. Então, a maioria das enzimas
quando elas atuam sobre um determinado substrato, ela vai receber aquele mesmo nome. Por exemplo, eu tenho um substrato chamado de celulose. Qual enzima atua sobre a celulose, professor? É chamado celulase. Então, a maioria das enzimas, com raras exceções, ela tem o sufixo ase para que ela possa ser identificada em um determinado tipo de questão, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Na próxima aula a gente ainda continua sobre bioquímica celular, tá bom? Vamos falar sobre proteínas, sobre os ácidos nucleicos, que são bem interessantes, tá certo? Até a próxima aula. Antes de ir embora, né, já tinha esquecido, tem uma atividade que eu quero que vocês façam do módulo do capítulo 5, tá? Vocês dêem uma lida antes para reforçar o assunto. Façam da página 66, 70, 71, 72, 73 e 74. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, pode perguntar e até a próxima.